É uma tremenda, é uma grande, é uma enorme alegria, mais uma vez, nós saudarmos e nos regozijarmos nesse ajuntamento, nesta reunião, nesse culto, que prestamos a esse Deus Trino, pela excelência que há nele, mas também pela escolha que ele fez em cada um de nós e de cada um de nós, nos trazendo para esta consciência de ser de fato aquilo que ele deseja que nós façamos e que nós sejamos. Antes da mensagem, quero cumprimentar as pessoas que já ouviram essa devocional e agora quero que continue conosco, caminhe conosco neste momento que é o melhor de todos. Não há momento mais sublime na vida e na terra do que escutar a Deus. Você não vai escutar um pregador, porque ele não vai dizer nada dele. Você vai escutar a mensagem salvífica, que vai, se você escutar e permitir, vai transformar, vai literalmente mudar todo o enfoque de vida, toda a trajetória até hoje, se ela não foi prazerosa, deleitosa, se ela não foi boa, então ele pode e ele quer fazer, dar um rumo novo para a sua existência e para a sua vida. E eu sei que no seu interior, você o quer, você o deseja, até com ânsias de alma. Haja vista que nós ficamos sempre correndo atrás de homens, entidade, governo, pessoas, organizações, atrás de quê? De uma vida melhor. Agora mesmo falamos de estrangeiros que eles estão vindo, né? Se continuarão a vir, não sei. Mas até o ano findo, eles estavam escolhendo a nossa nação e exilando-se no Brasil. E eles estão correndo do estado que estão vivendo em outros lugares, buscando uma vida melhor, não é mesmo? Graças a Deus, o Brasil é uma terra acolhedora. Pessoas de várias outras nações, ideologias e culturas têm escolhido o Brasil, assim como muitos brasileiros, eles têm saído do nosso país também em busca de outros horizontes, né? Alguns são bem-aventurados na escolha e outros, eles depois retornam desolados porque tiveram perdas até maiores. Então nós louvamos a Deus por você estar aqui conosco nesta noite e ouvir, né? A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você quer saber se uma pessoa é de Deus? Não é porque ela bate no peito e diz que tem uma religião. Quando ela escuta a palavra de Deus, foi o que Jesus falou. Quem é de Deus, ele disse, ouve a palavra de Deus. Aí a pessoa diz ser de Deus, mas elas nem sabem o que esse Deus diz. A maioria das pessoas não sabem desses bilhões de pessoas que estão na terra. Mas por quê? Porque Deus fala através desse livro aqui. Você nunca vai ouvir como um trovão. Não, não.
alto, sonoro, como vozes. Algumas pessoas místicas aí estão até esperando isso. Não. A Bíblia compilada por Deus, e Pedro vai dizer que toda ela é de Deus. Toda a Escritura, Pedro 1,20 diz, ela é divina e ela é inspirada. E ela vai o quê? Vai revelar para você o autor dela. Então, se a pessoa está lá, do outro lado dessas portas, e elas não param, por isso que eu quero convidar você a se ater a isso. Para ouvir este livro, você pode até gritar satisfeito com o Estado, com a religião, com o culto, se é que vai, liturgias e cerimônias. Mas se não conhecer esta voz, então nós temos que dizer que não conhece a Deus. Mas hoje vamos falar desse Deus. Numa data festiva que estamos com mais um aniversário, mais uma primavera da nossa existência, quando Deus nos ajudou a suplantar as dificuldades de mais um ano, no afã de fazer só isso que você está aí conosco ouvindo, só falar do amor dele. Como Paulo, lá no capítulo 2 do Coríntios, né? No capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: eu nada me importei de vos anunciar, a não ser do Cristo crucificado. Em toda a nossa trajetória, nós nunca usamos outro argumento a não ser de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vamos falar do fim, né, das ruínas. E você sabe que o mundo está em plena e total ruína. E há um grito exacerbado da sociedade como um todo, para que alguém surja como líder para tirar o mundo, não é só o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Equador, não, do estado que se encontra. Tirar o planeta Terra do estado de ruína que está. Mas, ao longo de todos esses milhares de anos, não apareceu e não irá aparecer ninguém que ele seja hábil e competente para colocar um fim à ruína que desde o Éden invadiu o planeta Terra. E eu gosto, numa das nossas concentrações, um dos preletores, isso há muitos anos, ele disse na sua mensagem que o diabo está com o pé dele em cima do planeta Terra, do globo da Terra, esmagando esse país, aliás, esse mundo, esse planeta. E o pior de tudo, ninguém pode mudar esse estado de coisa. Mas hoje nós vamos abordar sobre o fim do estado de ruína. E eu quero ler o capítulo 3 do livro do Êxodo. Se você tem Bíblia em sua casa, ou aonde você estiver, e quiser acompanhar conosco, o faça. Êxodo é o segundo livro do santo livro de Deus, ele só é santo porque é de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Capítulo 3 diz que um personagem chamado Moisés apacentava o rebanho
do seu sogro chamado Jetro, sacerdote de Midian. E levando ao monte de Deus, que é Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e gritou: Moisés! E ele olhou, e eis que a sarça ardia como fogo, mas não se consumia. Então ele, perplexo consigo mesmo, diz: eu vou chegar, me aproximar e ver esta beleza, esta maravilha, porque a árvore, a sarça, estava em chama, mas ela não apagava, não se consumia, ardia sempre. Quando o Senhor viu que ele voltava-se para ver, no meio da sarça, Deus gritou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Vamos orar? Deus e Pai, aqui está a mensagem escolhida para esta noite. E eu quero suplicar que o Senhor venha influenciar as nossas vidas. Não há intérprete, Senhor, para nenhum texto da Tua palavra, das Escrituras. E muito menos este, Senhor, que nós escolhemos nesta noite para esta mensagem, sermão. Então eu rogo o Teu auxílio e ajuda para que possamos interpretar ao Teu querer e vontade, e oro por aqueles que estão presentes, que estão virtualmente, que possam, Senhor, se sofridos, se como o tema de hoje em ruínas, eles possam ouvir o Teu modelo para consertar, seja qual for o estrago que estejam vivendo em suas vidas. É o que eu te peço por amor de Jesus. Amém. Este fato nas Escrituras Sagradas, ele se dá em um período da vida de um povo que, aos olhos de Deus, era diferente dos demais outros povos. Vocês se lembram que quando Jesus foi no Rio Jordão para se batizar, Deus, ele grita, Deus, ele anuncia, ele brada, e todos que estavam ali com o João Batista ouviram, uma multidão ouviram. Ele dizia: é o meu filho amado. Jesus ia passar por uma série de coisas ruins, como o povo de Deus daquela época, antes de Jesus, 1000 anos antes de Jesus, também estava passando de sofrimento. No caso de Jesus, foi porque ele ia ser o vicário, ele ia assumir o nosso lugar, e nós nascemos em delitos e pecados. O povo de Israel nasceu como eu e você, em delitos e pecados. Mas o seu pai, o seu primeiro ancestral, que foi Abrão, que é o pai de 3 grandes religiões, mas fundamentalmente e principalmente dos judeus, quando Deus o chama, chama com esse propósito. Ele vai fazer o quê? Ele vai escutar a Deus. E, como ele mesmo disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Isso é uma coisa natural. O filho que ama o pai, quando o pai fala, o que ele faz? Pois não, Senhor. Senhor, Lorde no grego, significa o quê? Dono. Senhor é dono. Moisés vai dizer, Senhor, vai dizer, meu dono. E quando você é desse Senhor, então você tem que dar crédito a Ele. Então o Lorde aqui, o Senhor, ele tem esta implicação: o Senhor é meu dono. Se você é propriedade
de alguém, você tem que servir, prestar serviço, ser eficiente a este alguém. E ele vai, então, esse Lorde, esse Senhor, vai então ser com esse primeiro ancestral, o Abrão, e vai gerar nele esta grande multidão, que agora está por 430 anos no Egito. Está em estado de escravatura, está submisso a um povo que, à medida que eles foram evoluindo, eles foram se inquietando com o povo que é filho de Abrão, o povo hebreu, o povo judeu. Foi se inquietando, e à medida que eles se inquietavam com eles, eles escravizavam mais ainda eles. Então o capítulo 3 aqui vai dizer que Deus estava escutando e vendo as más línguas lá de fora. Diz que Deus não enxerga, não vê, não faz, não. O Deus que criou o planeta Terra, ele está como lá no capítulo 5 do João, Jesus vai dizer: meu Pai trabalha até hoje. Deus não envelheceu com o tempo. Você envelhece porque você é de uma semeadura chamada pecado. E o pecado traz as consequências, né, da morte. Mas Deus não. Deus, ele é eterno. E esse Deus maravilhoso, então, ele vai agora intervir. É o tempo dele de intervir. Deus tem tempo para todas as coisas. Uma vez lá no capítulo 7 de João, os meio-irmãos de Jesus. Jesus tinha meio-irmãos. Está lá em Mateus no capítulo 13, a partir do verso 55. Tem até os nomes dos meio-irmãos de Jesus, 4, e de irmãs, no plural, não sei se 2 ou mais de 2. Eles falaram para Jesus o quê? Se você faz essas coisas, vai lá para a metrópole, que era Jerusalém, que é a Judéia. Aí Jesus vai dizer: o tempo de vocês chegou, é agora, mas o meu tempo ainda não é chegado. Deus tem o seu cronômetro, o seu tempo, o seu relógio. E você tem o seu, que é evidente que ele difere, não coaduna com o que? O cronos de Deus, o cronômetro de Deus. Mas agora chegou a hora. E esse personagem aqui, Moisés, no passado dele, ele tem duas origens. A primeira origem dele está no capítulo 2 do Gênesis. É de um hebreu, de um filho de Abraão, né? Foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendência de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz. Então, este homem, que foi o pai de Moisés, ele vai gerar Moisés nesse tempo de o quê? De ruínas, de terror, de trevas que estava vivendo o povo de Israel, subjugado sobre a égide de um povo mau, né? E Deus estava acompanhando tudo. Eu sei que passavam na cabeça dele, como está em Abacuque, né? Abacuque não entendia por que um povo pior subjugava um povo mais ou menos, meia boca, um povo com menos horror do que os outros, né? Mas essas são as coisas que Deus permite que aconteça. Eu sei que essa crise de existência está até a nível de líder, de pastor e de pessoas no mundo todo, né? No mundo todo está.
Aí Deus está acompanhando esse processo. E este menino nasce, mas havia uma lei que Faraó, ele ordenou para as parteiras, que se fosse menino nascido das hebreias, que ele fosse morto. As meninas podiam viver. Mas Anrão, o pai, junto com a Joquebede, a mãe, eles vão fazer o quê? Eles vão temer a Deus e eles vão gerar esse filho, e esconderam eles por um tempo. Quando não pôde mais, isso daí já foi seriados de películas, de filmes, de séries em Hollywood, aqui no Brasil e tantos outros lugares. É um fato conhecido na terra desse personagem Moisés. E aí então a princesa, ela vai se banhar no rio Nilo, e de repente vem aquele barquinho, aquele bercinho feito por Anrão e Joquebede, e vai o que? Vai até essa mulher, até essa nobreza. E ela então gostou do menino. E a Miriam, a irmã mais velha, a primogênita, ela vai correr e vai dizer que sabia de uma pessoa que podia amamentar. E levou para a própria mãe. E a mãe então instruiu ele, e quando ele desmama, ele se torna agora um príncipe. Esse camarada aqui do capítulo 3 que nós lemos, ele não é uma figura qualquer. Ele está há 40 anos agora como pastor, trabalhando para o sogro, lá em Midian, com o nome de Jetro, que depois, quando Moisés liberta o povo de Israel com as mãos poderosas de Deus, e ele faz o que ele bem quer. Quem é que pode dizer porque fazes para Deus qualquer coisa? Chegou a hora dele libertar, e eu quero até profetizar, hoje chegou o dia de Deus libertar-nos, nós aqui presencial e os que estão virtual, das ruínas, das tragédias e dos horrores de vida que é imposto sobre nós. Agora o que vai acontecer? Esse moço, ele vai para longe do lugar que lhe era destinado. E ele então, um dia, como príncipe, ele sai para ver, porque sabia pela mãe que ele era um hebreu. Ele foi para ver os seus irmãos trabalhando, e um egípcio estava surrando, estava maltratando um dos seus parentes judeus, filhos de Abraão, como ele. E ele então se insurgiu, ele ficou irado. Tem ira que Deus, ele aceita. Você veja bem que Paulo vai dizer lá em Efésios: irai-vos e não pequeis. Tem ira que Deus permite que aconteça. Deus permitiu que ele não fosse o próximo faraó, deixasse por seu irmão, apenas por o quê? Por tradição, que de fato era egípcio, e que assumiu o trono porque o Moisés agora é um foragido. E quando nós lemos aqui Deus falando, Moisés, Moisés, e ele fala, Lorde, quer dizer, Senhor, ele está o quê? Dizendo para Deus, o Senhor é quem manda, o Senhor é que é meu dono, o Senhor que é meu feitor. Como é bom quando você tem essa consciência. Você continua com o pé pisando em freio, você continua com seus temores, com seus medos, porque o diálogo dele com Deus é bastante complexo, inclusive, é comprido, inclusive, esse diálogo com Deus, porque Deus agora tem um projeto. E quando ele estava ali
irado contra aquele egípcio que estava surrando e flagelando um dos seus, porque era judeu como ele então, dentro dele, ele deixou nascer uma ira. E esta ira, ele mata esse judeu e ele agora tem que fugir do rei, que é o rei Faraó. Deus estava acompanhando tudo isso. E ele vai lá para Midian. E lá em Midian ele vai casar, né, com uma moça bonita chamada Joquebede. E vai gerar 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele já é pai de 2 filhos, quando Deus aparece para ele de uma forma transcendental. Como apareceu para o Saulo lá no caminho de Damasco, e como apareceu para mim aqui no Morumbi. Deus tem multiformas de aparecer, né, para nós, às vezes apenas com áudio, e no caso dele aqui, ele está praticamente vendo a Deus, embora não o viu com seus olhos humanos, né? Porque lá em Êxodo 33 ele pede para ver a Deus, e Deus vai dizer que ele não podia, mas um dia ele pôde. Um dia ele pôde, e um dia eu e você que está me ouvindo, também vai poder. Sabe por quê? Porque João, o apóstolo, vai escrever lá no capítulo 3 da sua epístola, que assim como ele é, nós o veremos e seremos. Chegará um dia que o pecado vai ser extinto da nossa vida, e esse corpo humano, esse corpo gerado em pecado não vai existir mais. Nós vamos ter um corpo agora semelhante ao dele, e aí nós vamos poder contemplá-lo na sua glória e na sua excelência. Agora Deus vai dizer para ele o quê? Eu tenho um projeto para a sua vida, e ele vai conversar com Deus, dizendo: eu gostaria muito, Senhor, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não sei falar. E Deus falou, porque tem hora que nós achamos que Deus não sabe das coisas da nossa vida. E nós ficamos como Ananias, quando Deus falou lá no capítulo 9, Ananias, vai na rua direita em Damasco, e lá procura por um homem de Tarso chamado Saulo. O Ananias vai dizer: Senhor, eu conheço esse homem é perverso, não sei o quê. Tem hora que nós ficamos imaginando que Deus está um tanto quanto relapso, com amnésia, e nós aqui temos que conversar. Ele vai dizer: eu sou gago, e Deus está dizendo: mas foi por isso que eu te escolhi, porque você é gago. Ele vai dizer: quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez o paralítico? Quem é que... Tudo vem, está lá no capítulo 9 de João, quando os discípulos perguntam para Jesus: quem é que pecou, Senhor? Foi este ou foi o seu pai? Aí Jesus vai dizer: não, ele nasceu desse jeito para a glória de Deus. Antes da gravação eu falei aqui para a igreja que Deus, ele tem a sua glória, e o homem tem a sua vaidade e o seu orgulho. Essas duas coisas diferentes, opostas, elas vão ter que se enfrentar, vão ter que se confrontar. Mas só tem 2 lugares. Um é a cruz, a glória com o orgulho, a vaidade do homem. E se não acontecer isso na cruz, vai ter que encontrar lá no inferno. Porque são diferentes, são opostos. E o homem, no seu orgulho,
ele tem uma série de medos, de terrores, de lembranças, porque ele vai dizer que ele não pode ir para o Egito. E Deus explica para ele, é muito conhecido essa história do povo de Israel. E ele vai dizer para Deus como se ele não soubesse: eu sou foragido, Deus. E Deus está dizendo para ele: pois é, eu acompanhei todo esse processo. Eu tenho a hora que você matou o egípcio, a hora que você saiu do reino, saiu do palácio com as suas vestes de príncipe. Agora ele é um pastor. Olha só a diferença. Olha só a diferença de um pastor. Jesus, lá no capítulo 11 de Mateus, ele vai dizer de João Batista, e diz que os que estão sentados no palácio têm vestes diferentes daquela do João Batista, que se vestia como se vestia Elias. E o capítulo 4 de Reis diz que Elias tinha uma veste de carneiro e um cinto no lombo. Só isso que ele tinha. O João Batista era a mesma coisa. Agora ele é um João Batista. Não tem mais o quê? Aquele brilho, aquelas vestes de seda pura, como é que se diz? De linho. Eu estou tentando aqui, de linho fino. Você não vê que as pessoas, esse é linho de não sei quanto, tem até a numeração, essas coisas todas. E eu que tive o privilégio de uma vez de dormir no edredom desses linhos finos, né? Não só uma vez, né? A gente vê que há uma diferença muito grande mesmo, desses acolchoados que vende aqui no Brasil, essas coisas todas. Há uma diferença muito grande. Linho de não sei quantos fios, essas coisas todas. Ele vivia desta maneira. Agora ele diz: Deus, eu sou um foragido, eu estou sumido, não posso voltar para lá. E além de tudo, eu sou gago. E Deus vai dizer para ele: e eu não sei disso. Foi eu que te fiz assim. Quando Deus chama a gente, Ele chama a gente sabendo o que a gente é. Você não precisa se explicar para Ele. Deus, eu não sei falar como Ele falou aqui. Deus, eu não sei andar, Deus, não sei. Aí Ele vai dizer: eu tenho alguém para te ajudar nisso. Mas você não vai escapar de mim. E Ele vai falar do irmão, o Arão, que vai, o quê? Ser aquele que vai falar com o grande magnata da terra, a maior autoridade do mundo, que era o rei Faraó. Moisés nunca falou com Faraó. Moisés se apresentava, mas quem falava era Arão. Arão ouvia Moisés e transmitia, era o interlocutor. Mas quem é que fazia as coisas? Moisés fazia. Mas Moisés, para fazer também as coisas, ele precisava do seu irmão, o Arão. Como Deus é fantástico. Nós estamos aqui fazendo esta mensagem, mas para fazer essa mensagem alguém canta como cantou, alguém mexe ali, alguém liga os aparelhos. Você percebeu? Cada um com seu talento, com seu dom. Ninguém pode fazer absolutamente nada só. E Deus, que Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele pode fazer o que quer fazer. É o único ser que pode fazer. Mas Ele escolhe a mim e a você, como escolheu Moisés aqui. E às vezes nós não damos conta disso. E ficamos, às vezes, como questionando: eu não posso, eu sou isso, como se Deus não entendesse. Você vê que o camarada tem um escritório de advocacia, mas ele tem lá os assistentes, a datilógrafa, tem as pessoas que vão ao cartório, que vão ao fórum, vão buscar processo, vão trazer processo, coisa dessa natureza, e ele é o personagem. Mas ele não é o personagem sem aqueles outros personagens
que são o quê? A excelência da vida dele. Ninguém é grande sozinho. O único grande que se basta absoluto, às vezes as pessoas, na sua vaidade, ele diz, eu me basto. O capítulo 8 de Deuteronômio diz, não diga no seu coração que foi o meu braço que me deu tudo isso, aquilo outro. Não, antes irá dizer o Senhor, quer dizer, esse Lorde, esse meu dono, que eu existo por Ele. Não é gostoso? Eu às vezes aprendo com o meu cachorrinho. Por quê? Porque ele sabe que eu sou o dono dele. Ele sabe que a minha senhora, a minha mulher é dona dele. E ele então procura nos agradar, mesmo quando nós o desagradamos. Eu nunca vi o meu cachorro magoado, como às vezes a gente fica magoado com Deus. Não fica magoado com Deus? Ah, o Senhor, dá licença. O Senhor não me ouviu, o Senhor não me atendeu, o Senhor não me escutou, o Senhor me deixou só. Deus não deixou só quando Ele falou para os discípulos irem, quando Ele multiplica os pães lá em Mateus capítulo 14, logo em seguida Ele ordena que os discípulos entrem no barco e passem por outro lado. E a Bíblia diz que Ele despede a multidão e Ele não vai para entrar no barco com eles. Ele vai o quê? Ele vai orar no monte. E só depois das 3 horas, Ele despediu as pessoas às 5:30, 6 horas da tarde. 3 horas da manhã, 9 horas depois, Ele aparece. E os discípulos estão dizendo, Ele nos abandonou, nós estamos aqui num conflito, numa ruína, nós vamos perecer. Mas Jesus vem andando por cima das águas. Jesus vem no sobrenatural. Ele vem por cima da natureza, porque a natureza foi Ele quem criou. Ele é Lorde, Ele é Senhor. E a natureza obedece, porque Ele falou, vento cesse. Pronto, acabou, não tem mais vento. Mar, aquieta-te. Não tinha mais distúrbio, não tinha mais tormenta, não tinha mais ondas. E então veio o quê? Aquela calmaria. Por quê? Porque o Lorde, o Senhor, o dono ordenou. E nesta noite esse Lorde, esse Senhor, esse dono seu, Ele está convidando você para um tipo de trabalho. E você não pode dizer para Ele, eu sou incompetente, incapaz, eu não sou apto. Será que Deus, Ele erra nas suas escolhas? Se Ele o fizesse, eu não queria estar aqui falando dele, porque eu não quero falar de alguém que tem limites. Sabe por que eu prego esse livro aqui, a Palavra de Deus? Porque é de um Deus ilimitado. Excelso, sublime, soberano, augusto, poderosíssimo, que ordena e pronto, acabou as coisas. E quando Ele falou, é você que eu quis, é você que eu escolhi, é você que eu preparei, é você que eu quero nesse projeto. O Deus que é o arquiteto de todas as coisas que você imaginar, tanto a nível humano, como está lá em Colossenses, Colossenses 1,15 diz que Ele tem o poder sobre todo o principado e toda a potestade, quer dizer, todos os governos, todos os reinos, todos os planetas, todos os satélites, enfim, onde existir coisas, é Ele que é Senhor, é Ele que é Lorde. E dentre essas coisas, a mais relevante aqui nesse caso é o foragido. Ele achou que a vida dele ia terminar, como muitas pessoas que acreditam que a vida vai terminar. Eu sempre escrevo que a história que você nasceu para escrever e você não escreveu ainda está na próxima esquina te esperando. E eu digo, aponte bem o lápis,
para ser bem o que claro, visível, para aquelas pessoas que lerem o que os rastros que você deixou como história da sua vida. O Moisés acreditou agora, bom, eu tinha há 40 anos atrás uma história bonita. Não era uma história bonita, porque quem sucedeu ao reino, que foi esse meio-irmão dele, né, que era egípcio, e senta-se no trono, ele vai perecer o que? Na sua ignorância, porque ele mesmo disse, eu não sei quem é esse Deus. Quando Moisés chega dizendo, o Deus deste povo escravo, ele disse para você deixar esse povo ir. E ele vai perguntar, quem é esse Deus? Ele é o soberano do mundo, não só do Egito. Ele dominava todos os reinos da terra. Agora ele vai perguntar, quem é esse Deus? Eu não conheço. Eu conheço esse Deus, que era ele. Mas o Deus deles não. Porque em sã consciência, quem iria acreditar que o Deus daquele povo que estava há 430 anos servindo aos egípcios, construindo as cidades, as estradas, fazendo tijolos, dando o que sobrevivência para eles, como o mundo praticamente faz com as grandes nações, inclusive nós, que levamos as nossas riquezas para a Europa e para os Estados Unidos, por preço de, vou usar, até agora com o preço da banana a 10 reais a dúzia, não dá nem para falar isso, mas há 8 décadas atrás, a gente dizia, está com preço de banana, hoje já não pode mais falar isso, entendeu? A gente mandava ou manda as nossas mercadorias, as nossas joias, as preciosidades que nós construímos, que nós edificamos aqui a preço de nada para eles do outro lado da terra. Era o que os hebreus estavam fazendo, trabalhando apenas para sobreviver, se é que sobrevivia, por comida. Escravizados eles estavam ali. Então era difícil de entender que o Deus deles, dos hebreus, era maior do que o Deus dos gentios, dos egípcios. Como nós sempre dizemos, o nosso Deus, Paulo diz, o meu Deus conforme a sua riqueza, de acordo com o quê? Com tudo que ele tem, e ele tem tudo, ele suprirá toda necessidade, toda, seja ela qual for, quer dizer, estou em ruína, ele vai suprir. Por quê? Porque o capítulo 14, verso 17, diz que aqueles que são de Deus, eles têm gozo, paz e alegria. E a escravatura por estar longe de Deus, como estava Moisés lá em Midian, e como estava o povo hebreu, os judeus que estavam no Egito, eles estavam vendo a ruína. Por quê? Porque a ruína tem o poder de tirar o prazer, a alegria, o gozo da vida. A pessoa levanta de manhã e vai perguntar, quando vai chegar a tarde para eu poder descansar? Porque vai ser um dia longo, arrastar-se durante 12, 18 horas, né, para chegar e ter um pouco de descanso em casa, que nem chega a suprir as necessidades físicas e muito mais psicológicas da vida dela. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus, ele diz que ele veio para nos dar vida e abundância. E Deus estava de olho nesse povo. E Deus sabia da história dele no primeiro ancestral, que é o Abrão, e disse, eu vou fazer um povo que vai reinar. Hoje o povo de Abraão, que não é só Israel, hoje o povo de Abraão
é Israel, mas é a igreja. Ela reina, ela lidera, ela domina. Por quê? Porque, como eu falei uma vez para um secretário do município, a igreja não depende do prefeito, do governador, nem do presidente, e não depende de governo nenhum deste mundo. A igreja depende do Senhor, do Lorde, do dono dele. Você pensa que o nosso dono é quem? É aquele que ordena que cesse, que pare, que a tragédia, a ruína não assole mais você. Vai assolar por um tempo determinado, se ele permitir, como permitiu. E ele fala, inclusive, isso lá no capítulo 12 do Gênesis. Ele fala para o primeiro judeu que foi Abraão: saiba que a sua descendência irá, porque Deus tem história antes dela ser escrita. Esse livro aqui registra tudo. O mundo está aí sofrendo uma série de coisas. Por quê? Porque ele não conhece esse livro, como no princípio nós dissemos. Se você diz que conhece Deus e não conhece esse livro, você está enganado. Porque Deus fala através desse livro, como está falando agora. E aí o que vai acontecer? A história registrada aqui vai acontecer. E Deus fala no capítulo 12 do Gênesis, para este primeiro ancestral, que é o Abraão. Ele diz assim: saiba que a sua descendência, ela irá sofrer, ela irá padecer por 400 anos, mas eu vou julgar esta nação e vou tirá-los com um braço forte. Foi isso que Deus fez, e tirou esse povo, e escolheu um foragido, que vai querer dizer para Deus: escolhe outro, Deus. Aí Deus falou: escolhi sim, eu escolhi o seu irmão, para fazer com você aquilo que eu sonho em fazer com o meu povo. Deus tem um povo para arrebatar, você que está me ouvindo. Deus tem um povo para arrebatar desta terra. Ele vai tirar esse povo, é a igreja dele. E ele então nos vocacionou, nos conclamou, nos chamou como Lorde, como Senhor nosso, para nós fazermos parte desta história. Moisés agora vai fazer a história com Deus da libertação do povo de Deus. Isso é um privilégio. E às vezes nós ficamos achando da nossa inutilidade, das nossas fraquezas. Não. Quando Deus ele te convida para algo, é porque Ele está consciente que este algo em você e por você é possível. Então você não pode nem sequer imaginar que Deus ele errou na sua excelência de escolha. E você ser uma pessoa agradecida para dizer: Senhor, é o que eu sempre digo para Deus, obrigado por bilhões de pessoas que estão na terra. O Senhor me viu, o Senhor me escolheu e o Senhor me trouxe. Houve uma personagem, está lá no capítulo 2 de Ruth, que um dia, quando ela vem para Betel, saindo da terra dos seus inimigos, podemos dizer assim, né? Que sempre foram combatentes com o povo de Israel, e ela, quando vai chegar lá em Belém, ela é saudada, né? E diz a suas compatriotas, né? A Noemi, que quer dizer agradável, ela está conosco de novo, ela voltou, assim como o povo de Israel, quando Moisés chegou e Deus falou: o teu irmão vai se alegrar, o seu irmão vai ficar feliz em te ver. Estava há 40 anos sem ver o irmão. Está feliz em te ver, e eu já chamei ele para vir ao teu encontro.
Então Deus, ele promove tudo isso. Então quando a princesa, a agradável, ela chega, ela fala, não me chame de Noemi, porque a mão do poderoso pesou sobre mim. Me chame de Mara. Mas quando você vai ler, aqui no capítulo 2 de Ruth, quando você vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4, você vê que de fato esse Deus, ele cuida. Esse Deus tem um zelo, esse Deus tem um caminho, uma trajetória, uma diretriz de vida para nós, que conforme o roteiro dele, não tem como dar errado. E ela mesmo vai concordar que Deus de fato foi generoso para com ela, porque agora a sua nora Ruth vai conceber um filho que vai entrar na linhagem da vinda do Messias, de Jesus nesta terra. Ela era do povo moabita, inimigos do povo de Israel. Mas com Deus não tem esse negócio de inimigo, é terror, é guerrilheiro, é isso aí. Deus faz com que os teus inimigos tenham paz com você. É isso que Deus fez. Fez com que o mar acalmasse e ele ficasse tranquilo, para que eles pudessem velejar. E o que Jesus tinha falado para os discípulos, lá em Mateus 14? Atravessem para o lado de lá. Esse Deus é um Deus que ele, na sua história, você inclusive já está com ele nos céus. Olha, você que está me ouvindo. Na história que já está narrada, dirigida e guiada no roteiro de Deus, você já está com esse corpo semelhante ao do Senhor, que João vai dizer no capítulo 3 da sua epístola. Porque Deus não está retido como eu e você nessa esfera de tempo. Nós vamos ter que esperar o amanhã, o final do ano, essas coisas, a decisão dos governos, essas coisas todas. Mas quando você tem um dono, um Senhor, que ele chama você e fala, Moisés, Moisés, e você grita, meu Senhor, e é isso que o homem deve responder a Deus. O Senhor é meu Senhor, é a sua decisão que vale, é a escolha sua que eu prefiro. O meu desejo é saber a sua vontade, o que o Senhor quer. Eu quero que você vá no Egito. Ele foi, e o que aconteceu depois? O mar vermelho se abriu, a comida veio dos céus, o deserto ficou um oásis para 2 milhões de pessoas que ficaram, o quê? Por 40 anos naquele lugar. É isso que Deus quer fazer hoje também em minha e na sua vida. Vamos orar? Deus e Pai, eu quero te adorar pela tua palavra, rogar, Senhor, o teu milagre na vida de todos que estão presentes e daqueles, ó Deus, que estão virtualmente conosco. Senhor, eu quero profetizar agora o fim da ruína, das perdas, daquilo, Senhor, que é transtorno na vida das pessoas, dos carrascos, dos egípcios, que são os inimigos. E eu não sei qual inimigo está maltratando e ferindo esta pessoa que está conosco nesta noite. Se for no corpo com enfermidade, eu repreendo. Se for nas finanças com desemprego, com miséria, eu também repreendo. Se for, ó Deus amado, os inimigos que querem perseguir e extinguir da vida, eu quero também repreendê-los e ordenar que eles se afastem dessas pessoas, seja lá qual for inimizade ou porfia e contenda. Eu estou dizendo, acabe com esta ruína agora, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Jesus, louvado